Tem muitos irmãos que dizem que pessoas que assistem futebol vão para o inferno, denominações que proíbem seus membros de assistir qualquer que seja o jogo, de participar de jogo, de vestir blusa de time, de torcer para algum time de futebol. Então, para essas pessoas é pecado, e é grave, sabe? Tá ligado? A nível de perder a salvação porque você assistiu um jogo de futebol, tá? Então, de modo algum, é admitido, em algumas denominações, um de seus membros assistir uma partida de futebol. Deus o livre e guarde um cristão assistir jogo de futebol. Então, é isso que nós vamos conversar nessa live. Esse vai ser o nosso bate-papo, uma conversa mais, assim, aberta, não é? Você que vai estar assistindo aí no gravado, você pode analisar tudo que for dito, compare o que for dito, pare e pense. Eu não estou pedindo para você acreditar no que eu vou falar, não estou pedindo para você que diz que assistir jogo é pecado, deixar de pensar assim, estou falando nada disso. O meu objetivo aqui não é converter você, tá bom? Não é fazer você assistir o jogo do Brasil, não é fazer você torcer por ninguém, nada disso. Eu vim aqui apenas apresentar argumentos e analisar textos, tá? Porque muitos disseram que é pecado. Que é pecado. E quando alguém diz assim, é pecado, só tem autoridade se tiver algum fundamento bíblico, algo que pelo menos leve a gente a raciocinar sobre o assunto, a tirar conclusões e aí dizer, realmente, por isso é pecado, a Bíblia traz luz, traz princípios que nos levam a acreditar que essas coisas são erradas. E há também aquelas coisas que nem são erradas, né, mas que nós devemos evitar. Paulo diz que todas as coisas não são lícitas, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, e não podemos nos deixar levar, dominar por essas coisas. Então há isso, né? Há coisas que são pecado, há coisas que não são pecado, mas não dizem respeito a nós, e há coisas que as pessoas criam como se fosse um pecado. Faz parte daquele conjunto de regras, de doutrinas humanas, de doutrinas de homens. Quando você vai observar aquelas pessoas que são radicais, tá? Radicais, isso aqui é pecado. Não estou dizendo que não haja pecado. O pecado existe, deve ser combatido, deve ser evitado. Mas eu digo aquelas pessoas que são radicais com os outros, mas elas não conseguem ver que elas fazem coisa pior. Por exemplo, tem irmãos que são super defensores aí dos bons costumes, que não pode andar de bermuda, que não pode assistir jogo de futebol, que não pode fazer isso e aquilo, que não pode pintar a unha, que não pode maquiagem, não pode nada disso, mas pode gravar um vídeo abertamente aqui no YouTube, falando palavras terríveis, pesadas, nojentas, ofendendo descaradamente mesmo os irmãos. Então, eu vejo que se trata daquilo que conhecemos como hipocrisia. É hipocrisia. Porque combate tanto uma coisa, mas faz a outra com maior prazer. Com maior prazer. Xinga mesmo, ofende, rebaixa ao mais baixo nível os irmãos, ridiculariza mesmo, tá? Fala palavras pesadas que ofendem mesmo e não estão nem aí, tá? Agora, não pode pintar a unha, não pode passar batom, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, mas pode falar que os irmãos são ME. Acho que você consegue compreender o restante da palavra, né? Consegue dizer aí que a mulher, ela é PU, né? E você consegue entender o restante da palavra também. Consegue chamar os seus irmãos de coisas ruins aí, de palavrões mesmo, tá? Palavrões mesmo. Então, eu vejo que essas pessoas apenas são religiosas. É a mesma coisa no futebol. Você deve estar pensando, o que isso tem a ver com futebol, Ivan? É a mesma coisa, mesmo. É a mesma coisa. A maioria das pessoas querem enfiar goela abaixo em nós os seus argumentos, o que elas gostam, o que não gostam. Porque pecado para alguns é aquilo que ele não gosta. Eu não gosto disso, pronto, é pecado. Você também tem que não gostar. Entendeu? Então, se ele não gosta de uma coisa, ele vai ensinar como se fosse pecado. E aí quer que as pessoas aceitem, quer que as pessoas digam amém, é verdade, você está certo. E não é assim que funciona. Você tem a liberdade, o direito de analisar a Escritura
E para ser assim mais direto, você tem o direito até de duvidar. Ah, isso aqui é uma heresia que eu falei. Não, não é. Você tem o direito de questionar. Você tem o direito de questionar. Você tem o direito de pegar uma passagem bíblica e duvidar mesmo e dizer, será que é isso que está falando? Você tem esse direito, essa liberdade. Um dos pontos da reforma protestante foi justamente essa, a liberdade, o acesso para todos, né, que todos pudessem ter o acesso à escritura, pudessem investigar cada passagem, cada ensinamento. E o apóstolo Paulo, certa vez, ele elogiou os irmãos bereanos. Por quê? Porque eles analisavam, eles comparavam o que o Paulo falava com o que realmente estava escrito. Eles faziam essa comparação, eles investigavam, eles não ficavam só dizendo glória a Deus, amém, Paulo está certo, Paulo é um homem de Deus, é um apóstolo, é um homem que faz sinais e prodígios, Paulo está certo, mesmo meus irmãos amados, o Paulo é um homem de Deus, é forte, é poderoso, é profeta de Deus. Nada. O Paulo falava e eles iam comparar, vamos aqui analisar, ver o que ele está falando. E Paulo disse, eles são nobres. Tá? Paulo elogiou eles, incentivando todos nós a fazermos a mesma coisa. Então eu vejo que o problema da igreja hoje não é o acesso à informação. Tá? O problema da igreja é justamente a não vontade de aprender, né? Porque não quer aprender. Tem gente que tem condições de aprender, mas não gosta, porque se fechou dentro de seus pensamentos, de seus pressupostos, e o que você falar, a pessoa criou uma barreira, porque só ela está certa. Então, se você disser, irmão, mas a Bíblia não fala isso, ela vai dizer, irmão, sai daí, isso é o diabo que está em você. Se você disser, irmão, mas a Bíblia fala assim, a Bíblia está dizendo isso, a pessoa vai deixar de lado o que a Bíblia diz e vai insistir no que ela quer, no que ela viu, no que ela sonhou, no que foi revelado para ela, não é? Então, as pessoas hoje não querem o conhecimento bíblico. E até quando tem este conhecimento, elas distorcem, porque elas não querem abandonar aquilo que elas acreditam, elas não querem abrir mão da fé delas. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Posso assistir jogo? Você acha? Será que você pode assistir jogo de futebol? Será mesmo que você pode assistir uma partida, rapaz? Não sei que time você torce, de repente você é um flamenguista, você é um palmeirense, enfim, não sei. Vou nem pedir para você digitar aqui qual time você torce, que é para não criar confusão, né? Mas você assiste jogo de futebol? Você que não assiste jogo de futebol, você se considera mais santo do que quem assiste jogo de futebol? Você que não assiste jogo de futebol, você se considera alguém mais cheio de Deus porque você não assiste jogo de futebol? Você que não assiste futebol, você se considera alguém com mais intimidade com Deus do que aquele que assiste uma partida de futebol ou vai no estádio torcer por algum time? Você que não joga futebol, que não assiste futebol, que não tem time algum de futebol, que não veste blusa de nenhum time de seleção, você se considera alguém mais cheio do Espírito Santo do que a pessoa que assiste e faz essas coisas? Essa é uma pergunta a se pensar, esse é um assunto a se pensar. O que você pensa sobre isso?